O guardanapo pousou no meu colo, leve e silencioso como uma folha de outono, frágil demais para o peso das palavras que carregava. Ergui o olhar a tempo de ver apenas as suas costas a afastarem-se pelo corredor da sala VIP. Um uniforme azul marinho impecável, o cabelo preso num coque perfeito. O meu coração tropeçou no peito, um alarme mudo disparando antes mesmo que a minha mente compreendesse a ameaça. Demorei um instante para o tocar. Ao meu lado, Ricardo estava imerso no brilho frio do ecrã do telemóvel, alheio a tudo, sempre alheio. Os meus dedos tremiam ao desdobrar o papel. A caligrafia apressada dizia: Não entre nesse avião, não vá com ele. Senti o chão da sala de embarque dissolver-se sob os meus pés. Tainá, estás bem? A voz de Ricardo puxou-me de volta à superfície. Ele olhava para mim com aquela expressão que eu aprendera a decifrar. Uma camada fina de preocupação a encobrir uma irritação mal contida. Estás pálida. Estou bem. Menti, amassando o guardanapo na palma da mão. É só o nervosismo do voo. Ele voltou a atenção para o telemóvel. Claro. Nos últimos 6 meses, Ricardo tornara-se um estranho bem vestido que dormia ao meu lado. As nossas conversas tinham murchado até se tornarem monossílabos educados. O desejo evaporara-se por completo. A culpa, dizia ele, era do estresse da empresa, da pressão dos novos contratos, da sócia exigente. Isabela. Sempre Isabela. E agora, isto. Um aviso anônimo de uma hospedeira que eu nunca vira. A minha mente corria em 1000 direções. Seria uma brincadeira de mau gosto? Uma câmara escondida? Mas a mulher não sorrira, não olhara para trás. Apenas esbarrara em mim, deixara cair o guardanapo e seguira, rápida e deliberada, como quem cumpre uma missão e foge antes de ser descoberta. Vou à casa de banho, anunciei, levantando-me com as pernas a fraquejar. Ricardo apenas acenou, os olhos fixos no ecrã. Trancada na cabine, reli a mensagem uma dezena de vezes. A letra era firme, apesar da pressa. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura. Apenas aquele aviso, arrancado de um filme de suspense barato. Não entre nesse avião. Não vá com ele. Respirei fundo, tentando ordenar o caos nos meus pensamentos. Era loucura. Ricardo podia ser distante, até frio, mas o meu marido não era. O quê? Perigoso? A palavra provocou-me um riso, agudo e histérico, que ecoou nas paredes de azulejo. Mas então, lembrei-me. Lembrei-me da sua insistência nesta viagem a Búzios. Precisamos de nos reconectar, Tainá. Salvar o que temos. Lembrei-me de como ele tratara de tudo sem me consultar. O hotel, os voos, cada detalhe. Lembrei-me da sua irritação quando sugeri adiar por causa do trabalho. Não estás a perceber, dissera ele, a voz gélida. Não é uma sugestão. É necessário. Necessário. A palavra, agora, soava sinistra. Saí da cabine e lavei o rosto, a água fria a tentar conter o pânico que me subia pela garganta. Tinha de pensar. Tinha de decidir. Acreditar numa completa estranha ou no homem com quem me casara há 3 anos. Quando voltei à sala, os meus olhos procuraram-na. Ela estava do outro lado, a servir café. Os nossos olhares cruzaram-se por uma fração de segundo. Ela fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, na direção das casas de banho. Queria que eu a seguisse. Ricardo, vou buscar uma água, disse eu. Ele nem me ouviu. O meu coração batia com tanta força que eu tinha a certeza de que todos o podiam ouvir. Caminhei devagar, tentando parecer casual, e entrei no corredor que levava às casas de banho.
Ela estava lá, à espera, de braços cruzados e rosto tenso. Quem é você? Perguntei, a voz mais alta do que eu pretendia. O que quer de mim? O meu nome é Renata, disse ela, num tom baixo e urgente. E não quero nada de si. Vim apenas avisá-la porque não consigo viver com isto na minha consciência. Viver com o quê? Ela espreitou por cima do meu ombro, certificando-se de que estávamos sozinhas. O seu marido planeia matá-la nesta viagem. As palavras atingiram-me com a força de um soco. Eu ri. Não consegui evitar. Era tão absurdo, tão melodramático, que o riso foi a minha única defesa. Você é louca. Vou chamar a segurança. Chame, disse ela, a voz firme como aço. Mas antes, ouça-me por 2 minutos, apenas 2. Depois, se quiser, denuncie-me. Havia algo no seu tom que me fez parar. Não era histéria, era uma calma resignação. O tom de quem sabe que a verdade que carrega é pesada demais para ser facilmente aceite. 2 minutos, concordei. Renata respirou fundo. Eu e o Ricardo tivemos um caso. Durou 6 meses no ano passado. Eu sei o que está indo a pensar, mas eu não sabia que ele era casado no início. Quando descobri, terminei tudo. Ele ficou furioso, mas depois desapareceu. Até há 2 semanas, quando o vi no aeroporto com a sócia dele. Isabela. Isabela. Claro. Eles estavam juntos. Percebi logo que ela era a substituta, continuou Renata, os olhos a brilhar de uma dor antiga. Fiquei com raiva, confesso. Pensei em fazer um escândalo, mas depois ouvi-os a conversar. Tainá. Eu ouvi-os a falar de si, desta viagem, do acidente que ia acontecer. O meu sangue gelou. Está a mentir. Eu gravei, disse ela, tirando o telemóvel do bolso. Gravei a conversa deles. Não consegui apanhar tudo, mas o suficiente. E depois, investiguei. Descobri a apólice de seguro de vida que ele fez em seu nome. 12 milhões de reais, Tainá. 12 milhões. O mundo girou. Tive de me apoiar na parede. Está a inventar tudo. Tenho provas. Renata tirou um envelope da mala. Aqui está a cópia da apólice. Ele é o único beneficiário. E aqui, ela tocou no ecrã do telemóvel. A voz de Ricardo encheu o corredor, baixa e terrivelmente clara. Vai ser fácil. A varanda do hotel é alta. Um acidente. Ela vai estar a beber, relaxada. Um passo em falso e pronto. E depois, a voz de Isabela, a rir, um riso cristalino e cruel. E depois, o que é que a gente faz com 12 milhões, amor? O que a gente quiser, respondeu Ricardo. O que a gente quiser. As lágrimas queimaram-me os olhos. Não. Desliga isso, pedi, a voz quebrada. Renata parou o áudio. Os seus olhos estavam cheios de uma piedade que me humilhou. Lamento muito, mas precisava de saber. Não pode entrar naquele avião. Por que é que está a fazer isto? Perguntei, limpando o rosto. Se ele a trocou, por que não o deixou simplesmente em paz? Ela mordeu o lábio. Porque eu não sou um monstro. E porque, ela hesitou, a minha mãe morreu assim, num acidente organizado pelo meu pai, por causa do seguro. Eu era demasiado nova para perceber, para fazer alguma coisa. Mas agora eu posso. O anúncio do voo ecoou pelos altifalantes. Passageiros do voo 3742, com destino a Búzios, embarque imediato na porta 12.
Renata olhou para mim à espera. Eu olhei para o envelope nas suas mãos, para o telemóvel que guardava a sentença da minha morte e para os seus olhos que me imploravam para acreditar. Depois, olhei para o fundo do corredor, onde Ricardo estaria provavelmente a levantar-se, à minha espera para me levar para a morte. Dê-me tudo, disse eu, estendendo a mão. As provas, o áudio, tudo. Ela entregou-me o envelope e rabiscou um número num pedaço de papel. O meu número. Ligue-me depois. Agora tem de agir. Tem de ser convincente. Guardei tudo na mala, a minha mente a funcionar em câmara lenta enquanto a adrenalina me inundava o corpo. Vou desmaiar, decidi. Ali, perto da cafetaria, à frente de toda a gente, ele não terá outra escolha senão cancelar a viagem. Boa ideia, concordou Renata. Faça parecer real. Depois, finja que está tudo bem. Ele não pode desconfiar de nada. Assenti, mas não tinha a certeza se conseguiria. Como se finge normalidade quando se descobre que o marido comprou um bilhete só de ida para nós? Para o inferno? Respirei fundo 3 vezes e voltei para a sala. Ricardo já estava de pé, impaciente. Onde estiveste? O nosso voo foi chamado. Desculpa. Havia fila na casa de banho. Menti, surpreendida com a firmeza da minha própria voz. Seguimo-lo em direção à porta de embarque. Cada passo pesava 1 tonelada. Olhava para o homem ao meu lado, para o seu perfil familiar, e tentava conciliar aquela imagem com o áudio que acabara de ouvir. Vai ser fácil. A varanda do hotel é alta. A sua voz, tão casual, tão fria. Passamos pela cafetaria. Era agora ou nunca. Ricardo, espera, disse eu parando. Estou a sentir-me estranha. Estranha como? Tonta. Muito tonta. Levei a mão à testa. Não era totalmente mentira. O meu corpo inteiro tremia. A minha visão estava turva pelas lágrimas contidas. Tainá, temos de embarcar. Eu sei, mas eu acho que vou. E então, deixei-me cair. Não foi difícil. O meu corpo já estava pronto para ceder. Só precisei de parar de lutar. Ouvi gritos, senti mãos a ampararem-me antes de atingir o chão, vozes a misturarem-se num zumbido confuso. Mantive os olhos fechados, a respiração superficial. Senti alguém verificar o meu pulso. E então, a voz de Ricardo, perto demais. Tainá? Tainá, amor. Abre os olhos. Amor. A palavra soou obscena. Abri os olhos lentamente. Um médico estava ajoelhado ao meu lado. Bem-vinda de volta, disse ele gentilmente. Você desmaiou. A senhora está em condições de voar? Acho que não. O médico acenou. Ansiedade de voo. Provavelmente. Pressão baixa. Recomendo que não viaje hoje. Não TED Salt. Precisa de repouso. Mas, doutor, começou Ricardo, a voz tensa. É uma viagem importante. O médico lançou-lhe um olhar severo. Senhor, a sua esposa acabou de desmaiar. Ela não vai entrar em avião nenhum hoje. Ponto final. Vi a mandíbula de Ricardo contrair-se. A raiva brilhou nos seus olhos por um segundo, antes de ser novamente encoberta pela máscara de preocupação. Claro, doutor. Vamos para casa, amor. Ajudaram-me a sentar. Ricardo cancelou os bilhetes no telemóvel, os dedos a voarem sobre o ecrã com uma força desnecessária. Eu sentia a sua frustração a irradiar dele em ondas. Saímos do aeroporto em silêncio. No carro, ele ligou o rádio demasiado alto, evitando qualquer conversa. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar como um borrão, e perguntava-me como é que não tinha percebido antes que estava casada com um assassino. Ao entrar no nosso apartamento, tudo parecia diferente. A sala, os sofás,
as plantas na varanda. Tudo parecia uma cenografia para uma peça macabra. Vou tomar um duche, anunciou Ricardo, largando as malas. Depois conversamos sobre remarcar a viagem. Remarcar. A minha morte tinha sido apenas adiada. Assim que ouvi a água do chuveiro a correr, peguei no telemóvel e disquei o número que Renata me dera. A sua voz atendeu ao primeiro toque. Sou eu, a Tainá, disse eu, num sussurro. Estou em casa. Resultou. Fez bem, respondeu ela. Foi incrível no aeroporto. Renata, o que é que eu faço agora? Ele vai querer remarcar a viagem. Ele vai tentar outra vez. Ele vai tentar de novo. Eu sei. E é por isso que precisamos de um plano. Você não pode simplesmente fugir ou confrontá-lo, Tainá. Precisa de provas sólidas, algo que a polícia não possa ignorar. Como? Há alguém que pode ajudar. O meu irmão é investigador particular, ex-polícia. Ele sabe o que fazer em situações como esta. O seu irmão? Miguel. Ele está aqui comigo. Quer falar contigo. A voz que a atendeu do outro lado era grave, firme e, de alguma forma, reconfortante. Tainá? O meu nome é Miguel. A Renata contou-me tudo, antes de mais nada. Você está segura neste momento? Por enquanto. O Ricardo está no banho. Ótimo. Escute. Você vai precisar de voltar para casa e agir como se nada tivesse acontecido. Sei que é difícil, mas é a única maneira. Vamos equipá-la com dispositivos de escuta, câmaras escondidas. Você vai conseguir gravá-lo a planear isto. Vai conseguir provas irrefutáveis. E se ele descobrir? Não vai. Eu sou bom no que faço. Amanhã de manhã, enquanto ele estiver no escritório, encontramo-nos. Combinado? Combinado. Desliguei no instante em que ouvi o chuveiro parar. Respirei fundo, lavei o rosto, recoloquei a máscara da esposa perfeita. Ricardo saiu da casa de banho, envolto no roupão, com o cabelo úmido a pingar. O cheiro de sabonete, que antes me trazia uma sensação de paz, agora revirava-me o estômago. Melhor? Perguntou ele. Melhor. Ele aproximou-se, pousou a mão na minha testa, como se verificasse a febre. O seu toque era gelado. Que susto me pregaste hoje. Susto? Pensei. Decepção era o que ele queria dizer. Desculpa, murmurei, forçando um sorriso. Acho que estava realmente ansiosa com a viagem. Remarcamos para se aurear a semana que vem, sem pressão. Semana que vem. 7 dias para reunir provas. 7 dias para salvar a minha própria vida. Ótimo, concordei. Semana que vem. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama que partilhávamos há 3 anos, fitei o teto na escuridão. A minha mente viajou por todas as noites em que adormeci ali, sentindo-me segura, confiante, amada. Amada. Que piada de mau gosto. O homem ao meu lado ressonava suavemente, um braço pousado sobre o peito, a respiração profunda e regular. Tão pacífico, tão normal. Como é que se dorme em paz depois de planear um assassinato? Virei-me de costas para ele e sufoquei a vontade de chorar. Não podia dar-me ao luxo de desmoronar. Ainda não. Tinha uma semana, 7 dias para me transformar de vítima em sobrevivente. E desta vez, o acidente seria dele. Acordei antes do despertador, com o corpo tenso como a corda de um violino prestes a romper-se. Ricardo ainda dormia, o braço sobre os olhos, alheio ao inferno pessoal que se desenrolava a centímetros de si. Levantei-me devagar, cada movimento calculado para não fazer ruído, e fui para a cozinha preparar o café. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a chávena.
Como se prepara o café para o homem que planeia matar-te? A resposta era terrivelmente simples, da mesma forma de sempre. Pões 2 colheres de açúcar, um fio de leite, levas para o quarto numa bandeja com torradas. Sorris. Beijas-lhe a testa quando ele acorda. Ages como se o mundo não tivesse desmoronado. Bom dia, murmurou ele, espreguiçando-se. Bom dia. Dormiste bem? Sim. E tu? Estás melhor? Muito melhor. Acho que era só cansaço. Ele bebeu o café em silêncio, a atenção focada no telemóvel. Sempre o telemóvel. Antes eu pensava que era trabalho. Agora, sabia que era Isabela. Mensagens de amor, talvez? Ou mensagens sobre como gastar 12 milhões de reais. Vou para o escritório mais cedo hoje, anunciou ele, levantando-se. Reunião com investidores. Só volto à noite. Perfeito. Sem problema. Eu também tenho umas coisas para resolver. Ele olhou para mim por um segundo a mais do que o normal, e o meu coração quase parou. Será que desconfiava? Teria eu feito algo diferente? Dito algo errado? Está tudo bem? Perguntei, tentando manter a voz casual. Tudo. Só. Cuida-te, sim? Não quero que desmaies outra vez. Prometo. Ele vestiu-se, pegou na pasta, deu-me um beijo mecânico na bochecha e saiu. Esperei ouvir o som do elevador. Contei até 100 e só então permiti que o meu corpo relaxasse. Liguei para o Miguel. Ele saiu. Quanto tempo precisas para chegar? 20 minutos. Mantenha calma. Vamos resolver isto. Mantenha calma. Como se fosse possível. Usei os 20 minutos para revistar novamente o escritório do Ricardo, desta vez com mais método, mais cuidado. Encontrei a apólice original, guardada numa pasta com a etiqueta Documentos Pessoais. 12 milhões. Beneficiário: Ricardo Mendes da Silva. Data de emissão: 3 meses atrás. Exatamente na altura em que ele começara a sugerir a viagem a Búzios. 3 meses a planear a minha morte. Fotografei tudo com o telemóvel, com as mãos a tremer tanto que algumas imagens ficaram desfocadas. Continuei a procurar. Encontrei extratos bancários que mostravam grandes transferências para uma conta conjunta dele com Isabela. Encontrei folhetos de imóveis em Miami. Encontrei. E isto fez-me vomitar no caixote do lixo do escritório. Páginas impressas de um site sobre acidentes fatais em varandas de hotel. Ele tinha pesquisado, estudado, preparado-se. A campainha tocou. Limpei a boca, respirei fundo, fui abrir a porta. Miguel era precisamente a personificação da sua voz. Alto, de porte sólido, com o tipo de presença que inspira uma segurança imediata. Renata estava com ele, vestida a civil, com os cabelos soltos. Parecia mais pequena sem o uniforme, mais vulnerável. Tainá, disse ela, abraçando-me. Como estás? Viva, respondi, e a minha voz saiu mais amarga do que eu pretendia. Por enquanto. Miguel entrou, os olhos já a fazerem uma varredura profissional ao apartamento. Ele tem câmaras aqui? Não, pelo menos que eu saiba. Vou verificar na mesma. Ele retirou um pequeno dispositivo da mochila e começou a percorrer as divisões. Limpo, anunciou, passados alguns minutos. Nenhum dispositivo de vigilância. Renata sentou-se ao meu lado no sofá, segurando a minha mão. Conseguiste dormir? Mal. Sempre que olhava para ele, pensava: como? Como é que me casei com este homem? Como é que não vi? Porque ele é bom a mentir, disse Miguel, regressando à sala. Os sociopatas são assim, sabem exatamente o que mostrar, o que esconder. A culpa não é tua.
As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las. Renata abraçou-me enquanto eu chorava, libertando todo o terror, a raiva e a traição dos últimos dias. Desculpem, disse eu, limpando o rosto. Desculpem, eu preciso de me controlar. Não tens de pedir desculpa por nada, disse Miguel, com a voz firme. Estás a passar por algo traumático. Mas agora, vamos virar o jogo. Ele acha que tem o controlo, mas vamos tirar-lhe. Ele abriu a mochila e começou a retirar o equipamento. Isto, começou ele, exibindo um ponto minúsculo na palma da mão. É um microfone impossível de detectar. Vais usá-lo preso na roupa, aqui. Ele indicou a zona da gola. Transmite tudo para um receptor que ficará com a Renata. Vamos monitorizar cada palavra. E isto? Perguntei, apontando para o que parecia ser um simples botão. Câmara. Igualmente minúscula. Vamos instalá-las em locais estratégicos. No escritório dele, na sala, no quarto. Tu vais guiá-lo para conversas comprometedoras, fazer perguntas, provocá-lo subtilmente. E se ele desconfiar? É por isso que tens de ser cuidadosa, natural. Nada de perguntas diretas. Deixa-o falar. Comenta coisas casuais sobre a viagem, sobre a Isabela, sobre o dinheiro, e nós gravamos tudo. Passei a hora seguinte a aprender a usar os equipamentos. Miguel era paciente, metódico. Renata tirava notas, elaborando um roteiro de perguntas e tópicos que eu poderia introduzir de forma natural. O mais importante, enfatizou Miguel, é não demonstrares medo. Se ele perceber que sabes de alguma coisa, pode antecipar o plano, e aí ficas em perigo real. Ela já está em perigo real, murmurou Renata. Em mais perigo, corrigiu Miguel. Por isso é crucial que continues a agir normalmente. Tu és a esposa amorosa, um pouco insegura depois do desmaio, mas confiante. Combinado? Combinado. Eles instalaram as câmaras em pontos estratégicos, uma no escritório, disfarçada de carregador de telemóvel na tomada, uma na sala, dentro de uma moldura, e uma no quarto, no despertador da mesa de cabeceira. Pronto, disse Miguel, testando tudo no seu tablet. Imagem e áudio perfeitos. Qualquer coisa que aconteça neste apartamento, nós saberemos. Depois que saíram, fiquei novamente sozinha. O apartamento parecia diferente agora, cheio de olhos invisíveis e ouvidos escondidos. Eu própria usava um microfone. A privacidade evaporara-se, mas era o preço da sobrevivência. Passei o dia a tentar parecer normal. Trabalhei um pouco no portátil, respondi a e-mails, preparei um almoço que mal consegui comer. A cada hora que passava, a minha ansiedade aumentava. O Ricardo estaria a chegar, e a minha atuação teria de começar. Teria de ser convincente. Ele chegou às 7 da noite, com o ar cansado e a gravata frouxa. Olá, amor. Cumprimentei, beijando-lhe a bochecha. As palavras saíram com uma naturalidade assustadora. Eu estava a tornar-me boa a mentir. Olá, que dia! Os investidores são impossíveis. Queres jantar? Fiz aquele risoto de que gostas. Perfeito. Jantamos num silêncio relativo. Eu fazia perguntas banais sobre o trabalho. Ele respondia com monossílabos. O microfone na minha gola captava tudo. Perguntava-me se Miguel e Renata estariam a ouvir naquele momento, se estariam a torcer por mim. Depois do jantar, sentamo-nos no sofá. Ele ligou a televisão num canal de notícias. Eu sabia que precisava de começar a provocá-lo, a direcionar a conversa, mas o meu corpo inteiro resistia. Como se questiona subtilmente um assassino. Ricardo, comecei, com a voz deliberadamente casual. Lembras-te daquela apólice de seguro que fizemos? Ele ficou tenso. Foi quase imperceptível, mas eu senti. Lembro.
Por quê? Nada, só estava a pensar. É muito dinheiro, não é? 12 milhões. É o padrão para pessoas do nosso nível econômico. Por que estás a pensar nisso? A sua voz tornara-se fria, defensiva. Apenas curiosidade. Nunca falamos muito sobre estas coisas financeiras. Tu sempre tratas de tudo. E vou continuar a tratar. Não precisas de te preocupar com isso. Mas se me acontecesse alguma coisa, tu ficarias bem, não é? Financeiramente, quero dizer. Ele olhou para mim, e por um segundo, jurei ter visto algo sinistro a passar-lhe pelos olhos. Não te vai acontecer nada, Tainá. Não digas disparates. Eu sei, mas depois de ontem, do desmaio, fiquei a pensar. A vida é tão frágil, sabes? Num segundo estás bem, no outro, tu estás bem. Foi só estresse. Mudei de tática. E a Isabela, como está? Outro momento de rigidez. Bem, por quê? Nada. Só curiosidade. Passas tanto tempo com ela. E eu mal conheço a mulher. Talvez pudéssemos jantar juntos um dia. Os três. A ideia claramente o incomodou. Ela é muito ocupada. E olha, estou cansado. Vou tomar um banho e dormir. Ele levantou-se abruptamente, encerrando a conversa. Eu tinha tocado num ponto sensível. Bom, mais tarde, na cama, ele virou-se para mim. Tainá, sobre a viagem. Vamos remarcar para sexta-feira. Está bem? Sexta-feira. Daqui a 4 dias. Está bem. E desta vez, sem desmaios. Nós precisamos mesmo deste tempo juntos. Eu sei. Prometo que vou estar melhor. Ele beijou-me. Um beijo frio, performático, e virou-se para dormir. Fiquei acordada durante horas, a fitar o teto, sentindo o microfone colado à minha pele como uma segunda consciência. Eu tinha começado. Tinha plantado as primeiras sementes da dúvida. Mencionara a Apólice e a Isabela. Mas não fora suficiente. Eu precisava de mais. Precisava de uma confissão. Precisava de o ouvir dizer em voz alta o que planeava fazer. Os dias seguintes foram uma dança macabra. Eu fazia perguntas subtis. Ele desviava-se. Eu mencionava a viagem. Ele mudava de assunto. Eu sorria. Ele sorria de volta. E entre nós havia 12 milhões de reais e uma conspiração de assassinato. Miguel ligava-me todos os dias. As gravações são boas, mas não conclusivas. Precisamos de mais. Tenta fazê-lo falar sobre Búzios, sobre a varanda do hotel. Ele desconfia, disse eu. Tenho a certeza. Então, sê mais subtil, mais natural. Mais natural. Como se houvesse algo de natural nesta situação. Na quarta-feira, 2 dias antes da viagem remarcada, voltei a revirar as suas coisas. Encontrei bilhetes de avião para Miami, só de ida, para ele e para a Isabela. Partida. Uma semana depois da nossa viagem a Búzios. Uma semana depois da minha morte planeada, eles já tinham tudo organizado: a fuga, a nova vida, o dinheiro. Eu era apenas um obstáculo inconveniente no caminho deles para o paraíso. Fotografei tudo. Enviei para o Miguel. Isto é ouro, respondeu ele. Mas ainda precisamos de áudio ou vídeo dele a confessar. Naquela noite, arrisquei mais. Ricardo, aquele hotel em Búzios tem uma varanda bonita? Perguntei, encontrando-o no escritório a mexer no computador. Tem. Por quê? Curiosidade. Adoro varandas com vista para o mar. Vais adorar esta, então. É muito alta. Uma vista incrível. Alta? Não é perigoso? Ele encolheu os ombros. Só se fores descuidada. Descuidada.
A palavra pairou entre nós como uma ameaça velada. Insisti mais um pouco. E se ficássemos num andar mais baixo? Tenho um pouco de medo de alturas. Tarde demais para mudar agora. Além disso, vais ficar bem. Eu vou estar lá. Sim, ele estaria. E esse era precisamente o problema. Saí do escritório antes que ele visse as minhas mãos a tremer. Na quinta-feira, véspera da viagem, eu mal conseguia respirar. O pânico estava sempre ali, logo abaixo da superfície, a ameaçar transbordar. Renata veio visitar-me enquanto o Ricardo estava no escritório. Estás a aguentar bem, disse ela, abraçando-me. Mas eu vejo o medo nos teus olhos. Eu não sei se consigo fazer isto, Renata. O pensamento era uma lâmina fria. Entrar naquele avião amanhã, aquele hotel, aquela varanda, sozinha com ele. Você não vai. A voz de Miguel soou firme do outro lado da linha. Teremos provas suficientes muito antes disso. Já estou a rastrear as chamadas dele. Existe um padrão. Ele liga para a Isabela todos os dias, sempre tarde da noite, quando tem a certeza de que você está a dormir. Então esperamos que ele ligue hoje, sussurrei. E gravamos. Exatamente. Mas, naquela noite, Ricardo não ligou para a Isabela. Permaneceu na sala, o brilho da televisão a dançar no seu rosto, o som do gelo a tilintar no copo de uísque. Parecia completamente alheio à tempestade que se formava à sua volta. Ou talvez não tão alheio assim. À meia-noite, quando o silêncio me fez acreditar que ele finalmente tinha adormecido no sofá, ouvi o rangido suave da porta do nosso quarto. Forcei o meu corpo à imobilidade, a respiração um metrônomo lento e forjado, uma mentira contada com os pulmões. Ele ficou ali, parado na escuridão, por um tempo que se estendeu como uma eternidade, apenas a observar-me. E então, num murmúrio tão baixo que quase se perdeu no silêncio, ele disse: Desculpa, mas não há outro jeito. O meu coração ameaçou explodir contra as minhas costelas, mas mantive os olhos cerrados, o corpo petrificado. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Momentos depois, ouvi a sua voz, um sussurro indistinto no corredor. Estava ao telefone. Com um cuidado infinito, deslizei para fora da cama e peguei no meu telemóvel. Miguel tinha me dado acesso a uma aplicação que se conectava às câmaras e microfones escondidos. Abria. A imagem granulada mostrava Ricardo no escritório, o telemóvel encostado à orelha. Ela está desconfiada, dizia ele, a voz tensa. Tenho a certeza. As perguntas sobre a apólice, sobre ti, sobre a varanda, ela sabe de alguma coisa. A voz de Isabela respondeu, distorcida pela má qualidade do áudio, mas audível. E agora? Cancelamos? Não. Antecipamos. Amanhã de manhã, antes da viagem. Aqui mesmo. Como? Os comprimidos para o enjoo que o médico lhe receitou. Vou dar-lhe uma dose alta. Ela vai ficar tonta, confusa, e depois, um acidente no terraço. Um desequilíbrio, uma queda. Simples. Ricardo, isso é demasiado arriscado. E se alguém suspeitar? Ninguém vai suspeitar. Toda a gente sabe que ela desmaiou no aeroporto. Tem um histórico de tonturas. Será perfeitamente convincente. A minha visão turvou-se com lágrimas que eu não me atrevia a derramar. Ele tinha mudado o plano. Não seria em Búzios. Seria aqui. Seria amanhã. Seria hoje. Gravei tudo. Enviei o ficheiro para Miguel com as mãos a tremer de forma incontrolável. A resposta foi instantânea. 2 palavras que me gelaram o sangue. Sai daí. Agora. Mas como? Ricardo estava entre mim e a única saída. Se eu tentasse fugir, ele saberia que eu tinha ouvido tudo.
E se, ao saber, ele decidisse não esperar pela manhã? Fiquei paralisada, o som do meu coração a ecoar nos meus ouvidos, tão alto que tinha a certeza de que ele o ouviria do corredor. E então, o meu telemóvel vibrou. Ricardo. Taina, onde estás? No quarto. Por quê? A minha voz era um fio. A tua localização está a mostrar que saíste de casa. Merda. A aplicação de rastreamento que ele insistira que instalássemos, por segurança. Deve ser um erro da aplicação. Eu estou aqui. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado. E então, vou subir para confirmar. Subir? Mas ele já estava em casa. A não ser que. A não ser que ele soubesse que eu estava a ouvir. A não ser que tudo aquilo fosse uma armadilha. Ricardo. Chamei, a voz a quebrar-se. Eu sei de tudo. Mais silêncio. E então, o riso. Um som oco, desprovido de alegria. Eu sei que tu sabes, Taina. Eu sempre soube. O mundo girou. Como? Achas que eu não reparei nas câmaras? Nos microfones? Achas que sou estúpido? Eu deixei-te pensar que me estavas a enganar. Foi divertido. As lágrimas desceram, quentes e silenciosas. Por que estás a fazer isto? Porque posso. E porque tu vales mais morta do que viva. A chamada caiu. E no silêncio que se seguiu, eu ouvi passos no corredor, a aproximarem-se. Tranquei a porta do quarto, as mãos tão trêmulas que mal conseguiam girar a chave. Os passos pararam do outro lado, lentos, deliberados, os de um predador que encurralou a sua presa. Taina. A voz dele era assustadoramente calma. Abre a porta, amor. Amor. Aquela palavra obscena. Peguei no telemóvel, disquei o número de Miguel. Ele atendeu ao primeiro toque. Ele sabe, sussurrei. Sabe de tudo. Está aqui, à porta. Trancaste-a? Sim, mas. Estou a 5 minutos. A Renata também. Tens uma varanda? Consegues sair pela varanda? Olhei para a sacada. 12º andar. Uma queda para o nada. Não posso saltar. Não precisas de saltar. Só precisas de ganhar tempo. 5 minutos, Taina. Dá-me apenas 5 minutos. Taina. Ricardo bateu na porta com mais força. Não tornes isto mais difícil. Ricardo! Chamei, a tentar projetar uma firmeza que não sentia. A polícia já sabe de tudo. As gravações, as provas. Se me tocares, só vais piorar a tua situação. Ele riu, um som que me gelou a alma. Estás a fazer bluff. Se tivesses provas a sério, a polícia já estaria aqui. Tu tens gravações que eu te deixei fazer. Conversas vazias. Nada conclusivo. Merda. Teria ele razão? Eu ouvi-te agora mesmo. Tentei, desesperada. Ao telefone com a Isabela. A planear matar-me aqui, hoje. Isso foi gravado. Foi? A sua voz estava carregada de sarcasmo. Tens a certeza? Porque eu tenho a certeza de que desliguei todos os teus brinquedos eletrônicos há 1 hora. As câmaras, os microfones. A última coisa que gravaste foi o som da televisão. O meu estômago afundou. Verifiquei a aplicação. Câmaras offline, microfone sem sinal. Ele tinha desligado tudo. E a chamada? A confissão? Miguel. Sussurrei ao telefone. As câmaras. Ele desligou tudo. Mas ainda tens o telemóvel. A chamada dele está gravada? Verifiquei o histórico da aplicação. Vazio. Ele tinha apagado tudo remotamente. Como? Taina, vejo que estás confusa, disse Ricardo do outro lado da porta. Deixa-me explicar. Quando instalaste essa aplicação que o teu investigador te deu,
Ela também me enviou um alerta. Sim, amor. Eu invadi o teu telemóvel. Tenho visto tudo o que fazes há dias. Cada mensagem para o Miguel, cada gravação, cada plano ridículo para me incriminar. Eu estava nua, completamente exposta. Então, por que não fizeste nada antes? Perguntei, a tentar ganhar segundos preciosos. Porque era divertido. Queria ver até onde ias. E porque no final, nada do que fizeste importa. Não tens provas, não tens nada. Apenas o teu marido a tentar entrar no quarto para acalmar a sua esposa paranoica, que está a ter um surto psicótico. Ninguém vai acreditar nisso. Claro que vão. Desmaiaste em público. Tens um histórico de ansiedade. E agora estás trancada no quarto, aterrorizada, a ligar para estranhos, a falar de conspirações. Quando a polícia chegar. E sim, eu já lhes liguei. Eles vão ver uma mulher em crise e um marido preocupado. Ele tinha pensado em tudo. A maçaneta girou violentamente. Última oportunidade, Taina. Olhei em volta, desesperada. A varanda, a casa de banho, o armário. Nenhuma saída. E então ouvi sirenes, distantes, mas a aproximarem-se. Ouviste, Ricardo? É a polícia. A verdadeira. Eu sei. Fui eu que chamei. Lembras-te? Eles vêm ajudar-me a mim, não a ti. Mas as sirenes ficaram mais altas, parando bruscamente em frente ao prédio. Polícia! Gritou uma voz do outro lado da porta do apartamento. Abra a porta! Ricardo ficou em silêncio, um silêncio confuso. Como? Murmurou ele. E eu percebi. Miguel. Ele não esperara 5 minutos. Viera imediatamente e trouxera a polícia com ele. Ricardo Mendes, continuou a voz. Temos um mandado de busca e apreensão. Abra a porta ou vamos arrombá-la. Ouvi Ricardo afastar-se da porta do quarto, os seus passos apressados em direção à entrada. Agentes, que bom que chegaram. A sua voz, suave e controlada. A minha esposa está a ter uma crise. Ela está. Senhor, afaste-se da porta. Agora! O som da porta a ser arrombada foi como uma explosão. Vozes, muitas vozes. Taina! Era Miguel. Onde estás? Aqui, no quarto. Destranquei a porta e caí nos braços dele. Renata estava logo atrás, junto com uma mulher de fato que eu não conhecia. Delegada Sofia, apresentou-se a mulher. Você está bem? Assenti, incapaz de falar. As lágrimas vinham em ondas, todo o terror dos últimos dias a transbordar de uma só vez. Mas ele apagou tudo, consegui dizer. As provas, as gravações. Miguel sorriu, um sorriso tenso, mas triunfante. Ele apagou do teu telemóvel, mas não da nuvem, e não do meu backup. Tenho cópias de tudo, Taina. Cada gravação, cada áudio. Ele não sabia que eu tinha configurado um sistema redundante. Como tu? Experiência. Alguém tão meticuloso como o Ricardo tentaria sempre sabotar as provas. Criei 3 camadas de segurança. Ele só encontrou uma. Na sala, a polícia algemava Ricardo. Ele não se debatia, mas os seus olhos encontraram os meus através do corredor, e o ódio que vi neles era puro, ardente. Isto não acabou, disse ele, a voz baixa, mas clara. Vais pagar por isto. Senhor, tenho o direito de permanecer em silêncio, começou o polícia, mas Ricardo continuou a fitar-me. Eu vou sair. E quando sair? Quando sair, interrompeu a delegada Sofia. Será um homem velho. O que temos contra si é suficiente para garantir décadas de prisão. Levem-no. Eles levaram-no.
Assim que a porta se fechou, as minhas pernas cederam. Miguel amparou-me antes que eu caísse. Acabou, disse ele suavemente. Acabou, Tainá. Estás segura. Mas não parecia que tinha acabado. Parecia que tinha apenas começado. A realidade de tudo o que acontecera atingiu-me com a força de um maremoto. Comecei a soluçar, incapaz de me controlar. Renata ajoelhou-se ao meu lado, abraçando-me. Foste muito corajosa. Eu não me sinto corajosa. Sinto-me destruída. Eu sei. Acredita em mim. Eu sei como é. A delegada Sofia aproximou-se. Precisamos do seu depoimento formal, mas pode ser amanhã. Eu quero fazê-lo agora, decidi, a voz rouca. Enquanto a memória ainda estava fresca, antes que a coragem me abandonasse por completo. Fomos para a esquadra. O caminho foi um borrão. A delegada levou-me para uma sala privada, ofereceu-me água e esperou que eu me acalmasse. Pronta? Perguntou ela, ligando o gravador. Pronta. Contei tudo, desde o aviso no aeroporto até a porta trancada, poucas horas antes. Quando terminei, já passava das 3 da manhã. Eu estava exausta, esgotada. E a Isabela? Perguntei. Estamos a ir buscá-la agora mesmo, e a apólice de seguro será anulada. Fraude comprovada. O Ricardo não vai ver um cêntimo. Miguel levou-me para um hotel. Simples, limpo, anônimo. Perfeito. Renata insistiu em ficar comigo, dormindo no pequeno sofá. Não precisas. Eu sei, mas vou ficar. Não deves ficar sozinha hoje. Deitei-me na cama, a olhar para o teto desconhecido, e pela primeira vez em dias senti algo para além do medo. Senti raiva. Raiva de Ricardo, claro, mas também de mim mesma, por ter sido tão cega. Renata? Chamei na escuridão. Por que fizeste isto? Por que arriscaste tanto por uma estranha? Um momento de silêncio, e então a sua voz, suave e triste. Porque eu não salvei a minha mãe. Eu era demasiado nova, demasiado assustada. Quando percebi o que se estava a passar, já era tarde demais. Ela estava morta, e o meu pai, rico. A polícia chamou-lhe um acidente. Ele nunca pagou pelo que fez. Lamento muito. Eu também. Todos os dias. Mas quando vi o Ricardo naquele aeroporto, quando ouvi o que ele planeava, foi como se o universo me estivesse a dar uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de fazer diferente. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto. Tu salvaste a minha vida. Nós salvamos a tua vida. Tu, eu, o Miguel, trabalho de equipa. Nunca te vou conseguir agradecer. Já agradeceste. Acreditaste em mim. No aeroporto, quando teria sido tão fácil ignorar-me, chamar-me louca, tu escolheste acreditar. E isso significa tudo. Acabei por adormecer, exausta demais para continuar acordada, e sonhei com varandas, quedas e vozes a rir de 12 milhões de reais. Mais de uma vez, despertei aos gritos, e em todas elas, Renata estava lá, a sua presença um porto seguro na escuridão dos meus pesadelos. Com a voz mansa, lembrava-me de que o perigo tinha passado. Pela manhã, o meu telemóvel vibrava sem parar, uma torrente de notificações. A notícia tinha explodido. Empresário preso por conspirar para assassinar a esposa. Os jornais devoravam uma história assim. A fotografia de Ricardo, o rosto impassível, a ser levado algemado. Especulações sobre Isabela. Comentários chocados de pessoas que o conheciam, incrédulas. Ele sempre pareceu tão normal, diziam. Um homem de família. Quem poderia imaginar? Eu poderia.
Se tivesse prestado mais atenção, se tivesse confiado nos meus instintos em vez da fachada que ele tão cuidadosamente construiu. Miguel apareceu com café e pão de queijo quente, um pequeno gesto de normalidade num mundo virado do avesso. Como estás? Perguntou ele, os olhos gentis. Viva, respondi. A palavra soou oca e, ao mesmo tempo, a única verdade que importava. Acho que isso, por si só, já era muito. Isabela fora presa às 6 da manhã. Tentara fugir, com passaportes falsos, maços de dinheiro, tudo pronto para uma nova vida construída sobre a minha morte. Mas o seu plano falhou. Ela confessou? Perguntei a Miguel. Ainda não, mas vai confessar. O advogado dela já está a negociar um acordo. Ela não é tão forte como julga ser. Passamos o dia na esquadra, a rever depoimentos, a assinar papéis, a construir o caso contra eles, tijolo por tijolo. Era um processo exaustivo, mas havia nele uma estranha catarse. Cada assinatura era mais um prego no caixão do plano macabro que tinham urdido. À tarde, a delegada Sofia chamou-me à sua sala. Quero que veja isto. Ela ligou um monitor. Era Ricardo, na sala de interrogatório. A arrogância ainda lá estava, um verniz a estalar. Mas algo tinha mudado. Os ombros, antes tão retos, pendiam ligeiramente. A voz, antes tão firme, vacilava. O meu cliente não tem nada a se a declarar, repetia o advogado, como um disco riscado. Nem sobre as gravações, nem sobre a confissão à sócia, nem sobre a apólice fraudulenta? Silêncio. Senhor Mendes, o caso contra si é sólido. Temos provas físicas, testemunhos, gravações de áudio e vídeo. Temos o seu histórico de pesquisas na internet sobre como provocar acidentes fatais. Temos as transferências bancárias. Temos tudo. A única coisa que o pode ajudar agora é cooperar. Ricardo olhou diretamente para a câmara e, por um instante, senti como se os seus olhos me atravessassem, como se ele soubesse que eu estava ali a assistir. Eu quero falar com a minha esposa. Não, disse eu, a palavra a sair antes mesmo de a delegada poder responder. Não, nunca mais. Sofia assentiu, transmitindo a minha recusa através do auricular do detetive na sala. A reação de Ricardo foi imediata. A máscara caiu. A fúria que ele contivera por dias, talvez anos, explodiu. Aquela vadia! Gritou ele, pondo-se de pé num ímpeto. 2 policiais forçaram-no a sentar-se de novo. Ela não é nada. Eu dei-lhe tudo. Uma vida de luxo, um apartamento incrível, tudo. E ela trai-me assim? Senhor Mendes, acalme-se. Não me vou acalmar. 12 milhões de reais. Era para ser simples. Um acidente. Ninguém ia suspeitar de nada. Mas ela. Ele olhou para a câmara outra vez, o ódio a deformar-lhe as feições. Tu devias estar morta. Devias ter caído daquela varanda. Devias ter desaparecido e deixado-me em paz. E ali estava. A confissão completa. Gravada. Indiscutível. O advogado dele enterrou a cabeça entre as mãos. Sabia que o jogo tinha acabado. Desliguei o monitor. Não precisava de ver mais. Isto é suficiente? Perguntei, a voz um fio. Mais do que suficiente, confirmou Sofia. Ele acabou de assinar a própria sentença. Saí da esquadra ao fim da tarde. O sol punha-se sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa. A cidade continuava o seu ritmo frenético, indiferente ao meu drama. Carros a buzinar, pessoas a correr, a vida a acontecer. E eu ainda estava aqui, viva. Renata e Miguel acompanharam-me de volta ao hotel. No caminho, paramos num restaurante.
Comida de verdade. A primeira em dias cujo sabor eu realmente senti. O que vais fazer agora? Perguntou Renata, a remexer na sua salada. Honestamente, não sei. Recomeçar, suponho. Encontrar um novo apartamento. Talvez uma nova cidade. Definitivamente um terapeuta. Miguel riu. Um terapeuta é uma excelente ideia. Para todos nós. Vocês vão continuar a falar comigo? Depois que tudo isto acabar oficialmente? Claro, disse Renata, pegando na minha mão por cima da mesa. Achas que passamos por tudo isto juntas para simplesmente desaparecermos? Somos amigos agora, concordou Miguel. Estás presa a nós. Presa. A palavra que antes me faria estremecer, a pensar em Ricardo, agora arrancava-me um sorriso. Presa a uma amizade forjada no trauma e na sobrevivência. Presa a uma segunda oportunidade que quase não tive. Presa à vida. De volta ao hotel, Renata foi-se embora, mas não sem antes me fazer prometer que ligaria se precisasse de qualquer coisa. Miguel inspecionou o quarto, verificou as fechaduras e deu-me um abraço apertado. És mais forte do que imaginas, disse ele. Não me sinto forte. Ninguém se sente. A força não é a ausência de medo, é seguir em frente, apesar dele. Quando finalmente fiquei sozinha, dei-me permissão para sentir o medo, a raiva, a traição, o alívio, a exaustão. Chorei até os meus olhos arderem, até não haver mais lágrimas. Gritei contra uma almofada até a garganta doer. E então, por fim, respirei. Um suspiro longo e profundo que pareceu expulsar todo o veneno dos últimos dias. Eu estava viva. Ricardo estava preso. Isabela também. E eu? Eu tinha um futuro outra vez. Incerto, assustador, mas meu. Inteiramente meu. 6 meses depois, eu estava sentada no tribunal, as mãos entrelaçadas no colo, a observar Ricardo entrar na sala, algemado. Ele tinha emagrecido. O fato, que antes vestia com tanta arrogância, pendia agora frouxo sobre ombros que tinham encolhido sob o peso da realidade. Os cabelos, sempre impecáveis, estavam desgrenhados, salpicados de fios grisalhos que antes não existiam. Ele não olhou para mim, nenhuma vez. Isabela entrou logo depois, os olhos inchados, a postura de derrota. Ela concordara em testemunhar contra Ricardo em troca de uma pena reduzida. 20 anos. 20 anos de uma vida que ela planeara passar em Miami, rica e livre. O procurador apresentou o caso meticulosamente. As gravações, os documentos, a apólice fraudulenta. Cada prova era uma martelada no caixão da defesa. Os jurados ouviam em silêncio, os rostos uma mistura de choque e repulsa. Quando chegou a minha vez, levantei-me com as pernas a tremer. Vi Renata na plateia, a dar-me força com o olhar. Miguel também lá estava, os braços cruzados, protetor mesmo à distância. Jurei dizer a verdade. E contei. Contei tudo de novo, desta vez para 12 estranhos que seguravam o destino de Ricardo nas suas mãos. E em algum momento, perguntou o procurador, a senhora suspeitou que o seu marido fosse capaz de algo assim? Pensei. Pensei em todos os pequenos sinais que tinha ignorado. A frieza crescente, as mentiras sobre trabalhar até tarde, a urgência inexplicável com que ele insistira na viagem. Eu acho, respondi, a voz firme, que uma parte de mim sabia. Mas eu não queria acreditar. Porque acreditar significava aceitar que a minha vida inteira era uma mentira. Significava aceitar que eu tinha casado com um monstro. O advogado de defesa tentou desacreditar-me, sugerindo que eu era mentalmente instável. Mas as gravações não mentiam. A voz de Ricardo,
A sua explosão na esquadra, captada em vídeo, não mentia. Ela devia estar morta, gritara ele. Era impossível desacreditar aquilo. O júri deliberou por menos de 3 horas. O veredicto estava escrito nos seus rostos antes mesmo de ser lido. Culpado. De todas as acusações. O martelo bateu. Ricardo fechou os olhos. Isabela chorou em silêncio. Eu não senti nada. Apenas um vazio estranho, onde antes reinava o medo. A sentença veio 2 semanas depois. 35 anos de prisão. Isabela apanhou os seus 20. Depois do julgamento, Renata abraçou-me à porta do tribunal. Acabou, disse ela. Desta vez, acabou de verdade. Acabou, repeti, a testar o som das palavras. Nos meses seguintes, comecei a reconstruir. Vendi o apartamento que estava contaminado por memórias de mentiras e perigo. Comprei um lugar mais pequeno e acolhedor na Vila Madalena. E fiz terapia. Muita terapia. Aprendi que o corpo guarda o medo, mesmo quando a mente sabe que o perigo passou, que ia demorar para confiar de novo. A confiança, disse-me a minha terapeuta, constrói-se de novo, tijolo por tijolo. Como o caso contra Ricardo. Como a minha nova vida. Voltei a trabalhar como designer gráfica. Primeiro como freelancer, depois numa agência promissora. Os seus designs têm profundidade e emoção, disse-me o dono da agência. Claro que tinham. Tinham sido feitos por alguém que olhara a morte nos olhos e decidira viver. Renata tornou-se a minha melhor amiga. Éramos sobreviventes. Um dia, ela perguntou-me se eu já tinha pensado em contar a minha história. A ideia assustou-me, mas depois pensei em quantas outras mulheres poderiam estar a ignorar os sinais, tal como eu. Comecei um blog anônimo. As respostas foram avassaladoras. Centenas de mulheres escreveram-me a agradecer por validar os seus instintos. Você salvou-me, escreveu uma. Eu ia fazer uma viagem com o meu marido na próxima semana. Agora, vou contratar um investigador. Um ano depois do julgamento, Renata, Miguel e eu fundamos uma organização sem fins lucrativos. Vozes Silenciadas, para ajudar mulheres em situações de perigo. Usamos a experiência de Miguel, a coragem de Renata e a minha história como alicerce. Cada mulher que ajudávamos era uma pequena vingança contra o mal que Ricardo representava. Era transformar a tragédia em esperança. 2 anos depois, fui convidada para dar uma palestra numa conferência sobre violência doméstica. O auditório estava lotado. Contei-lhes tudo. A minha voz falhou algumas vezes, mas continuei, porque o silêncio mata. A coisa mais importante que aprendi, disse eu, a olhar para aquelas centenas de rostos, é que confiar na nossa intuição não é fraqueza. É um ato de sobrevivência. Se algo parece errado, é porque provavelmente está. E é infinitamente melhor ser chamada de paranoica do que ser encontrada morta. A ovação foi ensurdecedora, mas o que realmente ecoou em mim, muito depois do silêncio, foram as mulheres que me procuraram. Uma a uma, elas se aproximavam, sussurrando suas histórias, seus medos, seus planos de fuga. Eu as ouvi. Ouvi cada uma delas, porque um dia, quando eu mais precisei, alguém me ouviu. Renata tinha me ouvido, e isso salvou a minha vida. 3 anos depois daquele dia no aeroporto, recebi uma carta do presídio. Era de Ricardo. Meu primeiro impulso foi rasgá-la sem ler, mas a curiosidade foi mais forte. A carta era curta. Dizia: Tainá, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso que saiba. Eu sinto muito, não pelo que eu fiz. Sei que isso é irreparável, mas sinto por ter desperdiçado 3 anos da sua vida com mentiras. Você merecia alguém melhor.
E eu mereço estar aqui. Espero que tenha encontrado paz. R. Não era um pedido de perdão. Era uma admissão. Talvez a única coisa honesta que Ricardo me disse em anos. Eu não respondi. O perdão não era algo que eu tinha para dar, nem para negar. Apenas permiti que a carta existisse, uma relíquia de uma vida passada, e segui em frente. Porque essa era a verdade. Eu tinha seguido em frente. Não no sentido de esquecer, eu jamais esqueceria, mas no sentido de construir algo novo sobre as ruínas. Eu conheci alguém, Daniel. Gentil, paciente e com uma transparência que às vezes chegava a me assustar. Levei mais de um ano para aceitar um convite para sair, mais 6 meses para apresentá-lo aos meus amigos, e um ano inteiro até permitir que ele se mudasse para o meu apartamento. Eu carrego muitos traumas, avisei a ele, mais de uma vez. Muita bagagem. Vou precisar de tempo e paciência, e provavelmente vou te testar de formas injustas, só para ter certeza de que você é real. Eu sei, ele respondia, segurando minha mão. E eu estou aqui, no seu tempo, do seu jeito. E ele esteve. Ele ficou quando eu acordei gritando no meio da noite. Ficou quando entrei em pânico porque ele não respondeu uma mensagem por 2 horas. Ficou quando, no início, investiguei cada canto da sua vida, precisando confirmar que não havia segredos, não havia nenhuma Isabela escondida, nenhuma apólice de seguro suspeita. Eu não sou ele, Daniel dizia, todas as vezes, com uma paciência infinita. Eu nunca seria. E lentamente, tijolo por tijolo, eu comecei a acreditar. Não, não foi um final de conto de fadas. Eu ainda tenho pesadelos. Ainda verifico as fechaduras compulsivamente. Ainda sinto meu coração disparar quando vejo na rua um homem que se parece com Ricardo. O trauma não desaparece. Você apenas aprende a construir uma vida ao redor dele. Uma vida que seja maior que a dor. E eu construí. Construí uma carreira que amo, relacionamentos que importam, uma organização que salva vidas. Construí um amor que é gentil e verdadeiro. Construí uma versão de mim mesma que é mais forte, mais sábia, mais cautelosa, sim, mas também imensamente mais corajosa. Porque é preciso coragem para confiar de novo depois de ser traída tão profundamente. É preciso coragem para amar de novo depois de quase ser morta pelo amor. É preciso coragem para acordar todos os dias e escolher viver. Viver de verdade, em vez de apenas sobreviver. E eu escolho. Todos os dias. Eu escolho a vida que Ricardo tentou me roubar. Escolho a felicidade que ele não queria que eu tivesse. Escolho o futuro que ele planejou apagar. 5 anos depois do guardanapo no aeroporto, Renata se casou. Uma cerimônia pequena, íntima, linda. Ela me pediu para ser sua madrinha. Você salvou a minha vida, eu disse a ela, pouco antes de ela entrar na cerimônia. Nós salvamos uma a outra, ela corrigiu, com os olhos marejados. E agora, nós vivemos, de verdade, do jeito que nossas mães não puderam. Chorei durante toda a cerimônia. Lágrimas de alegria, de gratidão, de alívio, por estar ali, por estar viva, por ter amigos que se tornaram família, por ter sobrevivido ao pior e encontrado algo belo do outro lado. No jantar, Miguel fez um brinde: a coragem, a irmandade e a nunca, jamais, ignorar a intuição. A intuição, ecoamos todos, erguendo as taças. Naquela noite, sozinha no hotel depois da festa, encarei meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava de volta era diferente daquela de 5 anos atrás. Havia linhas ao redor dos seus olhos que antes não existiam. Havia fios de cabelo branco que ela não se preocupava em esconder. Havia cicatrizes invisíveis que ela carregaria para sempre.
Mas havia também uma força inabalável. Havia sabedoria. Havia uma vida que era, indubitavelmente, completamente sua. Você conseguiu, sussurrei para o meu reflexo. Você realmente conseguiu. E pela primeira vez em 5 anos, eu acreditei plenamente naquelas palavras. Hoje, quando conto minha história, e eu a conto muitas vezes, sempre termino da mesma forma. Se alguém lhe der um aviso, mesmo que seja uma estranha em um aeroporto, mesmo que pareça impossível, mesmo que destrua tudo o que você achava que sabia sobre sua vida, escute. Porque é melhor um casamento destruído do que uma vida perdida. É melhor ser chamada de paranoica do que encontrada morta. E é infinitamente melhor recomeçar do zero do que nunca ter a chance de recomeçar. As pessoas sempre perguntam se valeu a pena. Todo o trauma, todo o medo, o processo de reconstrução, e a resposta é: nada disso deveria ter acontecido. Mas aconteceu. E o que eu fiz com isso? O que construí sobre as ruínas? As vidas que ajudei a salvar? A pessoa que me tornei? Isso sim, valeu a pena. Não por causa do trauma, mas apesar dele. E se você está ouvindo isso agora, se algo na sua vida não parece certo, se há um desconforto que você não consegue nomear, se seu instinto está gritando, mas você o ignora, por favor, pare, escute, investigue, porque a vida que você pode salvar é a sua e você merece viver. Viver de verdade, não apenas sobreviver nos intervalos entre os medos. Viver com alegria, propósito e amor verdadeiro. Eu vivo. Contra todas as probabilidades, contra todos os planos, contra um homem que decidiu que eu valia mais morta do que viva. Eu vivo. E isso, no final das contas, é a maior vingança de todas.